dia, vida! Bom dia, seguidores! Bom dia! Que o Senhor abençoe sua vida. Que você comece essa quarta-feira aí, ó, cheio da presença de Deus. Amém? Pega sua xícara de café. Vem tomar um cafezinho com a Rafa. Eu coloquei uma música aqui pra vocês, ó. Acreditar. Tomara que o Instagram não feche minha live, ó. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer. Bom dia, gente! Sweet Nanda! Bom dia, Tati! Diane! Lorena! Neir! Luísa! Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. O completo Ele fará. Eu vou viver o quê? A totalidade da promessa. Um Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. Um projeto vem de quem não erra. Um Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eita, glória, Marcelinha. Eu tenho que tirar a música porque o Instagram pode bloquear minha live por causa de direitos autorais. Então vamos pôr só um fundo musical aqui, que o fundo musical acho que não tem problema não. Tá dando pra ouvir aí? Se tiver muito alto o fundo, vocês me falam, tá? Que aí eu abaixo aqui. O computador tá aqui do lado. Ei, Elis, bom dia. Pega uma rosquinha de amendoim com a xicrinha de café. Gente, eu tô numa gripe alérgica aqui, que eu não sei o que eu arrumei de ontem pra hoje. Se eu pegar aqui o papel higiênico assim, vocês não ligam não, tá? Porque é melhor o papel higiênico do que o nariz correndo, né? A Neir Mendonça. Rafa tá ótimo. Gente, xicrinha de café. Vamos tomar um café com a pastora Georgina. Glória a Deus, gente. Senhor é bom. Senhor é bom. Ó, com essa musiquinha aqui, eu tô sentindo vontade de fazer, sabe o quê? Orar. Ó. Eu falei pra vocês que se eu tocasse teclado, minhas lives iam ser live o quê? De louvor. Mas Deus não me chamou pra música. Ele me chamou o quê? Pra pregar. Aí eu não sei tocar, não dou conta de tocar. Ó. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero orar por você. Rafa, tô em jejum, me ajuda. Eita, glória. Minha mãe na live aqui com as amigas de Jesus. Amém. Ah, Marcinha, faxinando e ouvindo a pastora. Amém. Gente, feche seus olhos aí. Quero orar, quero abençoar a sua vida, né? Vamos declarar que o Senhor te visite aí onde você estiver agora. Em nome de Jesus, Pai, nós abrimos a nossa boca em oração agora. A Bíblia diz que há poder na oração do justo. Quando o justo se levanta para orar, para abrir sua boca, o céu se abre, o céu se move. E eu me coloco agora aqui junto com essas pessoas que estão comigo na live. Quem tá ao vivo, mas quem vai assistir essa live gravada. Deus, eu não sei como essas pessoas chegaram até mim, como está o coração delas nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Não importa o horário que você tá ouvindo essa mensagem. Mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor é aquele que te vê aonde o homem não vê. Como 1 Samuel diz, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E eu peço que o Espírito Santo sonde seu coração agora. Que Ele te visite aonde você estiver, que você receba a presença do Senhor. Se você tá triste, se você tá enfrentando momentos difíceis, talvez essa está sendo uma semana difícil para você. E eu oro para que o Senhor seja a sua força. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando os dias são maus, quando os dias são difíceis, quando a gente não tem força sozinho para conseguir avançar,
Quando o medo vem, quando o desânimo vem, quando as tristezas da alma vêm, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Espírito Santo, visita cada pessoa agora. Que elas sejam tocadas pelo Teu poder. Que elas sejam tocadas, ó Deus, pela Tua palavra. Porque o Senhor disse para mim, Rafa, como crerão se não tiver quem pregue? E eu tô aqui hoje, Jesus, para gerar fé no coração dessas pessoas. Hoje eu tô aqui para que o Senhor me use, para que elas possam crer. Que a mensagem que o Senhor vai nos dar seja viva e eficaz. Capaz de transformar, Deus, mentalidades aqui. Que a semente lançada em terra fértil produza frutos 100 por 1. Em nome de Jesus, usa minha vida, Pai. Para a glória do Senhor. Amém. Amém? Gente, bom dia. Good morning. Good morning. Deixa eu acenar aqui. O Paulão chegou, meu ovelho. Ei, Paulo, bom dia. Gabriel, meu ovelho também. Muito bom dia. Ai, eu amo quando o povo da comunidade tá aqui. Fabrícia. As ovelhas lá da igreja, né? A turma que já caminha comigo. Eu fico tão feliz de ter eles aqui comigo. Sejam bem-vindos todos, viu? Pitoquinha de Jesus lá do Mato Grosso do Sul. Gente, Deus é bom. Nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, ó, que vão ser 365 lives. É, gente, Deus quer te ensinar a ser constante. Porque começar é fácil, difícil é permanecer até o final, não é assim? É, gente. Cada dia um tema. Só que não são temas diferentes, aleatórios? Não. Todos vão falar sobre como ser um discípulo de Jesus, tá? Então, independente do assunto, no final, nós estamos sendo conduzidos, ensinados a ser um discípulo, né? Talmidim, esse livro chama Talmidim. Talmidim, em hebraico, significa discípulos. Então, o Senhor nos chama para ser imitadores de Cristo, né? Na live de ontem eu fiz a live número 3, que falava sobre distância. O discípulo Pedro estava no barco, e aí ele foi fazer uma pesca. Quem conhece essa história? E ele passa a noite inteira sem pescar nada. Quando chega de manhã, Jesus encontra ele e fala com ele: volta e lança a rede novamente. E Pedro olha e pensa: como assim? Eu fiz isso a noite inteira e não deu certo. Mas como é tu que tá mandando, eu farei. E ele vai e lança a rede ao mar. E a Bíblia diz que a pesca maravilhosa aconteceu, um milagre. Tinha tanto peixe na rede que o barco não estava suportando. Quando Pedro vê aquela situação, quem assistiu essa cena no The Chosen vai lembrar que o The Chosen tem essa cena. Ele olha bem nos olhos de Jesus. E eu acho que Pedro, ele fica um pouco em êxtase diante daquilo que ele estava vivendo ali. Era um milagre, né? Como que você passa uma noite inteira fazendo o mesmo movimento, não dando em nada, um pescador de experiência, né? Porque Pedro era pescador. E aí chega Jesus e fala: faz de novo mais uma vez. E é nessa uma vez uma grande e uma extraordinária pesca acontece, fora do padrão, né? Pedro olha para Jesus e houve um constrangimento. Que constrangimento que foi esse? Ele fala assim, isso nós estudamos na live de ontem. Ele fala: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando Pedro, ele olha para Jesus e ele se coloca neste lugar de pecador, na live de ontem a gente estudou que pecador nós somos mesmo, né? Todo mundo aqui é pecador e a gente tem muitas falhas. Mas não era sobre pecado de comportamento que Pedro estava falando. Ele estava falando do coração dele. Ele tava falando assim: afasta de mim porque meu coração é podre. Recentemente eu fui comer uma maçã aqui na minha casa, gravei um vídeo pro Instagram. Na hora que eu parti a maçã tava toda podre por dentro. Aí eu fiz uma comparação com o livro de 1 Samuel, que o texto diz assim, que o homem vê a aparência, mas só Deus pode ver o coração. Então, você pensar que o nosso discipulado com Jesus é um discipulado que você pode externamente sorrir. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo. Eu posso responder para as pessoas que tá tudo bem, sendo que o meu coração tá todo ferido, tá todo machucado, tá todo podre. E a gente falou muito sobre
as leis de Moisés, né? Que falava não matarás, não minta, não dê falsos testemunhos. E eram leis que falavam sobre ética e moral, né? Matar uma pessoa fere a lei ética e moral. Mentir fere a lei ética e moral. Mas Jesus, quando ele vem no Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 5, eu trouxe o texto para vocês na live de ontem, ele fala, olha, você pode até não pegar uma arma e atirar numa pessoa, matar ela fisicamente, porque você vai preso, né, se você fizer isso. Mas só de você odiar dentro do seu coração, você já cometeu um assassinato. Quando Jesus ele vem no Sermão do Monte, ele vai dizer para nós que pecado não é só o que a gente faz, mas pecado é o que está dentro de nós. Então a gente precisa entender que você pode ser uma pessoa moralmente correta. Ah, Rafa, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Mas dentro de você, você é um grande assassino. Você é um grande mentiroso. Então a gente acha que pecado, e a live de ontem falou sobre isso, a gente acha que pecado é só o que nós fazemos enquanto atitudes. É também. Mas o pecado, antes de você exercer uma atitude, ele começa aqui dentro. Ninguém pega um revólver e mata uma pessoa sem antes, dentro do coração, desejar uma vingança. Você concorda? Para uma pessoa chegar a pegar uma arma e atirar em alguém, antes dela ter a atitude, dentro do coração já houve um assassinato. Quando a pessoa chega a pegar a arma e atirar, aqui dentro já matou. Então, quando Jesus vem no Sermão do Monte e fala, a lei de Moisés diz, não matarás. Mas eu, Jesus, vos digo que todo aquele que odiar alguém dentro do seu coração já cometeu um assassinato. Então, quando Jesus ele fala sobre o Sermão do Monte, ele traz uma nova interpretação da lei, né? Ele fala assim, não é mais só sobre ética e moral, eu quero tratar o coração de vocês. E eu quero falar com você nessa manhã que o Senhor, ele não quer só suas atitudes, ele quer seu coração. Você pode ser um crente muito bom de igreja. Você pode ser um católico muito bom de missa. Mas não adianta você ir num culto ou ir numa missa regularmente, você ser comprometido com ações sociais. Não, porque eu faço obras sociais, eu ajudo uma instituição, eu levo sopão para os moradores de rua no inverno, eu faço arrecadação de roupa. Você pode ter obras maravilhosas, mas Jesus, ele quer o seu coração. Então, a gente precisa ter um encontro com esse novo Jesus, com esse novo evangelho, né? Com Jesus de uma maneira diferente, fora das paredes da igreja. Como eu conhecer o Cristo fora da parede da religião? Porque enquanto igreja, a gente apresenta Jesus dentro dos nossos dogmas, né? Das nossas crenças religiosas. Mas o verdadeiro Cristo, ele é muito além das regras religiosas, né? Porque, de fato, dentro da igreja, a gente ensina as pessoas o que elas não podem fazer e como elas devem ter uma vida correta, digna, honesta. Mas não adianta, para mim, que sou pastora da igreja, você ser uma pessoa extremamente moral, sendo que dentro de você existe algo podre, algo negro. Então, a gente engana as pessoas, mas a gente não engana a Deus, né? E Jesus estava dizendo o seguinte, eu conheço seu coração. Eu conheço seu coração. E quando a gente vai pro secreto, a gente precisa rasgar o coração, né? No secreto não tem máscara. No secreto, se você não tá bem, você desaba. Você já viveu uma experiência assim? Que quando você fecha a porta do seu quarto, Jesus fala lá no livro de Mateus capítulo 6, quando vocês forem orar, façam assim. Entre pro seu quarto, fecha a porta. Quando a gente entra pra dentro do quarto e fecha a porta, gente, ali não tem máscara. Se você não estiver bem, você literalmente desaba no chão. E você chora, e você chora, e você chora. Que talvez você não faz isso na frente das pessoas. Na frente das pessoas você não faz. Que você pensa assim, o que eles vão achar de mim? Não é? Abre sua Bíblia. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Lucas
5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Alguém falou comigo assim na live de ontem ou de anteontem. Alguém mandou assim: Rafa, eu nunca li a Bíblia. Eu quero aprender a ler a Bíblia. Aí eu falei com ela assim: vem pra live que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Então, quero ajudar vocês que não são acostumados a ler a Bíblia, a ler a Bíblia. Nós vamos abrir o livro de Lucas, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Marcos, segundo Lucas, é o terceiro, o Evangelho. Você sabia que Lucas não era um discípulo de Jesus, né? Lucas não era um discípulo. Esse livro de Lucas, ele foi escrito por Lucas. Lucas era um médico e um historiador. Na época aqui dos discípulos, né? Na época que o Novo Testamento foi escrito, poucas pessoas tinham acesso ao estudo. Não era todo mundo que sabia ler e escrever, né? Então, o acesso à escrita eram para poucas pessoas. E Lucas era um homem muito inteligente. Ele era médico, pensa, estudou para cuidar de pessoas e ele era um historiador. E Lucas escreve o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele que escreveu os dois. Se você for computar em termos de escrita, Lucas foi o autor que escreveu maior quantidade no Novo Testamento. Ainda que Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, as cartas eram pequenas, né? Você vai pegar cartas aí que é 5 capítulos. Se você for computar a quantidade de escrita, você vai ver que o livro de Lucas e o livro de Atos, Lucas foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele não era discípulo de Jesus, tá? Ele escreveu esses livros mais ou menos entre 65 e 70 anos depois de Cristo. Ele era médico e historiador e ele foi nas testemunhas oculares relatar o que ele escreve aqui. Então, se ele não era um discípulo, Rafa, como que ele sabe as histórias? Ele foi nas pessoas e buscar, né, os conteúdos para poder escrever o livro. Né? Ele ouviu as testemunhas oculares. Testemunha ocular é aquele que esteve com Jesus, né, presencialmente, que viu tudo acontecer. Mas Lucas não era discípulo. Rafa, Lucas aparece no The Chosen? Não na série. Tem um material do The Chosen que eles oferecem só pra igreja, né? E aí, quando a gente fez, como que foi? Foi do Natal, né? O The Chosen do Natal, eles mandaram pra gente uns vídeos exclusivos só pra igreja, não tá no Netflix. E aí Lucas aparece. É uma série especial de Natal que o The Chosen fez. A gente passou isso lá no telão da igreja. E aí passa Lucas indo nos discípulos e ouvindo as histórias e escrevendo e montando os pergaminhos. Aí nessa série aparece Lucas. Mas na série comum do The Chosen não aparece ele ainda não. Ainda não. Não sei se vai aparecer mais pra frente. Legal saber, né? Que quando você lê o livro, sabendo que ele não era discípulo, sabendo que ele era um médico. E Lucas é o livro que mais fala sobre as mulheres e é o livro que é mais detalhado. Lucas, talvez por ele ser médico, ele era muito detalhista e você pode observar que ele dá mais ênfase nessa parte humanizada das pessoas. Vai ter histórias que tem no livro de Lucas que não tem nos outros evangelhos, porque talvez ele tinha esse olhar mais detalhista, sabe? O livro de Lucas, ele é mais detalhista do que os outros livros. Por exemplo, o livro de Mateus, o livro de Marcos, às vezes vai contar a mesma história, mas ela mais prática. Jesus subiu a montanha. Aí se Lucas for contar a mesma coisa, ele fala: Jesus estava cansado e ele foi subir a montanha e ele estava acompanhado. Então assim, você vai ver que o mesmo texto vai falar com mais detalhes, né? Eu amo o livro de Lucas. Bom, abriu aí comigo? Lucas capítulo 5, eu vou virar a câmera porque é a maioria que não tem o livro do Talmidim, então eu gosto de filmar pra vocês lerem comigo no livro, e depois eu volto e a gente bate um papo sobre o assunto, combinado? Então vamos lá. Livro de Lucas, aqui é o texto, tá? Lucas 5:5. Então, Lucas 5, versículo 5.
É o mesmo texto de ontem, tá? Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Vamos ler de novo? Simão Pedro responde: Jesus, mestre, trabalhei a noite toda e nada apanhei, não pesquei nada. Mas, sobre essa tua palavra, em algumas Bíblias vai estar assim, mas como é o Senhor que está mandando, lançarei as redes novamente. Aqui é a história da pesca maravilhosa que eu acabei de contar para vocês. Aqui, ó, nós falamos na live número 3, que foi ontem, o tema distância. Aí eu fiz até 2 bonequinhos aqui, ó, a distância entre Pedro e Jesus, né? Vamos virar a página e hoje nós vamos fazer a aula número 4. E o tema de hoje, obediência. Então, esse texto que a gente leu, és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Bom, o texto fala assim, ó. Vamos ler comigo e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Enquanto Jesus estava na praia ensinando a multidão, o coração de Pedro foi se enchendo de assombro e encantamento. Ele estava diante de um mestre jamais visto antes em Israel. Lembra que na aula número 1 nós falamos sobre os rabinos, falamos sobre Shammai e Hillel, que eram os rabinos mais famosos da época de Jesus, né? E os rabinos, eles eram os mestres, eram os professores, eram aqueles que ensinavam. Então, quando ele fala que Jesus era um mestre, um rabino, um professor, que jamais tinha sido visto antes em Israel. Israel nunca tinha visto um ensino igual de Jesus. Os rabinos da época não ensinavam como Jesus ensinava, era diferente. Aos poucos, Pedro vai reconhecendo o quê? A autoridade e a majestade de Jesus. Pedro foi percebendo que, comparado a Jesus, ele não passava de um bonequinho de pano. Então Jesus dá uma ordem: leve o barco mais para fundo e lance as redes. Pedro responde: nós, Senhor, pescamos a noite toda. Somos pescadores, conhecemos esse mar e podemos dizer que a maré não está para peixe. Mas, eu gosto do mas, tá? Mas, como és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. O que é isso? Obediência. Obediência. Sabe quando você fala assim, eu vou largar esse casamento? E aí o Senhor fala com você, não larga o casamento. Senhor, mas tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos que eu tô nessa peleja com esse marido, com essa esposa. Mas como és tu que está dizendo? Vou ficar no casamento. O que é que você está querendo abandonar hoje? Você entrou nessa live querendo desistir de alguma coisa? Às vezes você está querendo desistir do seu emprego. Às vezes você está querendo desistir do seu casamento. Às vezes você está querendo desistir de um amigo. Você está querendo desistir do seu ministério. Ah, Senhor, mas eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu dei o meu melhor. E olha aí, o que eles fazem comigo? Ah, eu vou chutar o balde. Eu vou soltar as redes. Eu tô pescando, eu tô jogando, não pesco peixe nenhum. Não tem resultado. Mas, como és tu que tá dizendo? Eu vou permanecer, eu vou continuar. O que significa isso, gente? Obediência. Obediência. No discipulado de Jesus, a palavra obediência, ela é o que, gente? Fundamental. Para mim, a obediência, ela é a parte principal do evangelho. Não tem como você fazer Deus sorrir sem obedecer. Ainda que a obediência vai contra os seus princípios, não. Contra aquilo que você tem feito há tanto tempo. Porque vocês concordam comigo que nessa situação, Pedro passou a noite toda, ele era um pescador experiente, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele falou, eu tô cansado de lançar rede e não ter resultado. Rafa, eu tô cansada de esperar o milagre. Rafa, eu tô cansada de esperar Deus mandar um marido pra mim. Eu tô cansada. Ah, Deus tem uma promessa. E quando é que essa promessa vai acontecer? Eu tô cansada de orar por coisas que eu não vejo resultado. E aí o Senhor fala, lança as redes. Continua.
E Pedro, ele deve ter ficado muito confuso, porque talvez ele não queria mais uma vez se frustrar. E Jesus fala para ele mais uma vez fazer aquilo. E aí ele fala, como és tu que está dizendo, eu vou lançar essas redes. Ele obedeceu. E esse discipulado de Jesus, né, gente? Ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, não. Um discípulo de Jesus. O discípulo faz o que Jesus manda. Qual que é a diferença do discípulo e do seguidor? Que o seguidor, na hora que deu, ele vira as costas e vai embora. Ah, não. Chega. Pega a bolsa e vai embora. Discípulo não vai embora, não. Seguidor vai embora. Seguidor faz a sua própria vontade. Seguidor perde a paciência e tchau. Mas discípulo permanece. Discípulo fica ruim, discípulo faz chorando, discípulo tem que orar, não quer orar, ora sem querer, faz sem querer, discípulo obedece. É fundamental a obediência em quem quer ser discípulo. Muitas pessoas são seguidores de Jesus. Quando cansa, pega a bolsa e vai embora. Mas se você está nessa live e você escolhe no seu coração ser um discípulo, eu preciso te ensinar que faz parte de ser um discípulo a obediência. E isso é fundamental. Não tem como você querer ser um discípulo de Jesus e não querer obedecer. Ah, mas eu tô esgotado. Ah, eu tô cansado. Ah, eu não quero. Gente, discípulo não tem sua própria vontade. Paulo fala, não vivo mais eu, Cristo agora vive em mim. Discípulo mata o seu eu, morre no batismo e nasce uma nova criatura. Então ele fala, no discipulado de Jesus, a palavra obediência, ela é fundamental. O reconhecimento da autoridade, da grandeza, da sabedoria e principalmente da distância entre aquilo que nós somos e aquilo que Jesus é, deve nos conduzir à obediência. Eu tenho sempre que me lembrar que existe uma distância entre o que eu sou e o que Jesus é. Existe uma distância. Que foi a aula de ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, assiste a aula de ontem para você entender, porque cada aula completa a próxima, né? Então, vamos lá de novo. Existe o reconhecimento, a autoridade de Jesus. Você reconhece a autoridade de Jesus? Você reconhece a grandeza de Jesus? Você reconhece a sabedoria de Jesus? Você reconhece principalmente quem você é e quem Jesus é? Deve nos conduzir à obediência. Obedecer a Jesus é a essência do discipulado, gente. E quando eu falo sobre obedecer, você vai obedecer chorando. Não pensa você que você vai obedecer feliz da vida, alegre, saltitante. Não. Não, porque obedecer não é concordar. Eu quero falar sobre isso com vocês. Ser um talmide de Jesus implica o compromisso de obedecer a Jesus. Então, é como se você assinasse um contrato de compromisso. Quando você aluga um apartamento, você assina um contrato de aluguel. Você está dizendo que você está... Por exemplo, se o seu contrato falar que você só pode sair do apartamento em 1 ano e meio, 2 anos, você tem um compromisso de ficar 2 anos naquele imóvel. E se você quiser sair antes, vai pagar multa. Por quê? Quando você assina um contrato, você está fazendo um compromisso. E quando você escolhe ser um discípulo, talmide significa discípulo. Talmidim significa discípulos no plural. Ser um discípulo implica um compromisso. Esse implica exige um compromisso de obedecer. Obediência é algo muito difícil. Se você está achando muito fácil a caminhada, você precisa recalcular sua rota. Porque talvez você não está entendendo. A gente tem que morrer, gente. É por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Para ser discípulo, tem que perder tudo. Você não tem mais vontade, você não tem mais opinião, você não tem mais eu acho, eu quero. Você não tem querer. Se você quer mudar de cidade, mas Deus quer que você fique nessa cidade, você tem que ficar. Ah, mas eu não quero mais ser amiga de fulano, mas Deus quer que você seja amiga de fulano, você tem que ser. Você não tem mais escolha nem nas amizades que você vai escolher. Se Deus falar que é pra você amar aquela pessoa que você queria excluir, você vai ter que amar. Então, obediência é algo muito difícil. Muito difícil. Se você ainda não chegou nessa parte difícil, é porque você não tá fazendo a vontade de Deus, tá fazendo só a sua. E aí é bom mesmo.
Lembro-me de quando tive de ensinar meus filhos a obedecer. Meu filho, por exemplo, me dizia que não era possível obedecer a uma ordem que ele não entendia ou com a qual não concordava. Isso aqui é o que a gente mais encontra dentro da igreja hoje. As pessoas viram para nós, pastores, e falam, mas eu não concordo. E é isso aqui. O filho dizia, não é possível obedecer uma ordem que eu não entendo e que eu não concordo. E eu me vi em dificuldades, porque no fundo, ele tinha razão, ou pelo menos uma certa razão. Quando você obedece a uma ordem com a qual você concorda e uma ordem com a qual você entende, então você não está obedecendo. Você está sendo razoável, você está concordando. Você está sendo obediente quando você diz, olha, eu não entendi, eu não concordei. Se eu não entendi, não concordei, ou não entendi e nem concordei. Mas porque reconheço sua autoridade, eu vou obedecer. Isso aqui, gente, é submissão, tá? Muitas pessoas têm um entendimento errado sobre ser submisso. E submissão é isso aqui. Eu não entendo, não concordo, mas me submeto por causa da autoridade. Obedeço por causa da autoridade. Foi como Pedro se comportou em relação a Jesus. Isso é obedecer. Pedro olhava para o pedido de Jesus e dizia, não concordo, não entendo, mas como és tu, vamos lá? Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Não concordo, não entendo, mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou fazer. Isso é obedecer. No segmento de Jesus, a obediência é essencial. Quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer andar aos pés de Jesus, quem quer se deixar cobrir com a poeira dos pés de Jesus, precisa obedecer. Não tem outra opção, gente. Não tem outra opção. A obediência é inegociável. É no caminho da obediência, reconhecendo a autoridade de Jesus, que somos transformados e nos tornamos pessoas exatamente iguais a Ele. Enquanto não estivermos dispostos a obedecer, continuaremos sendo a mesma pessoa que sempre fomos. Olha a setinha. É no caminho da obediência que Jesus nos transforma e nos faz pessoas semelhantes a Ele. E é interessante a gente pensar que se obedecer é não concordar e não entender, e ainda assim faço, Deus então me transforma quando eu não quero obedecer. Existe uma transformação no meu caráter, no meu eu, na minha maneira de ser, que ela acontece quando eu não concordo, não entendo, mas reconheço a autoridade e obedeço. E isso aqui dói, por isso que ele fala aqui, ó, obediência é algo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, porque obedecer quando você discorda, obedecer quando aquilo vai contra a sua cabeça, contra aquilo que você tem de experiência de vida. Mas eu não concordo com isso, Rafa. Mas se a Bíblia diz, se a Bíblia fala, vamos falar uma coisa aqui que vocês não concordam. E eu tenho falado isso essa semana. Vamos falar aqui, ó, uma coisa que vocês não concordam. Que no dia que eu falei, muita gente não concordo. Vamos lá. Se vocês perdoarem quem te ofendeu, Deus vai perdoar vocês. Se, porém, não perdoarem, também o Pai não perdoará vocês. Vamos para outra coisa que vocês não concordam? Gálatas. Vamos para Gálatas 5. Muitas coisas, o povo não concorda. Vamos lá. Olha o que está escrito. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Por quê? Por que a carne e o Espírito lutam? Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que vocês querem. Rafa, mas eu quero fazer. Pois é, mas não é para fazer.
A sua carne luta contra o espírito, porque a carne luta contra o espírito. Porque é o oposto. O que a sua carne quer fazer é o oposto ao que o espírito quer fazer. Não existe concordância, gente. Nós temos que entender que o seu corpo, seus desejos, suas vontades, vai desejar coisas que o Espírito de Deus não quer. É uma luta mesmo, é uma luta contra a carne. Porque, na verdade, vocês não devem fazer o que vocês querem. Por isso que obedecer é muito difícil. Porque eu quero brigar, mas não posso. Eu quero desfrutar, mas não posso. Eu quero gastar meu dinheiro do jeito que eu bem entendo, não posso. Aí ele diz, Rafa, se você for guiada pelo Espírito Santo, vocês não estão mais debaixo da lei. Só que olha aqui que fala no 19. O que seria essa luta da minha carne? Os desejos. Meus desejos, minhas vontades, seus sonhos. Ora, as obras da carne são conhecidas, imoralidade sexual. Gente, a imoralidade sexual entra... Andar com homem casado. Andar com homem casado. Gente, vocês é louca de andar com homem casado. Eu vou entrar nisso aqui. Pornografia. Desejos ilícitos. A imoralidade, ela é um grupo. Muitas coisas entram dentro da imoralidade sexual. Roupa indecente. Você colocar sua bunda de fora, seus peitos de fora, é uma imoralidade. Impurezas. A impureza aqui, gente, vai entrar muitas coisas. Nós vamos pesquisar ali. Libertinagem, idolatria. Eu posso confiar em algo que não seja Deus? Não. A idolatria é tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Eu posso idolatrar um marido, eu posso idolatrar um filho, eu posso idolatrar meu emprego, eu posso idolatrar o dinheiro. Se o seu emprego vem em primeiro lugar, o seu trabalho pode ser uma idolatria. Feitiçaria. Inimizades. Rixa. Ciúmes. Muitas mulheres que batem no peito e falam, eu sou ciumenta mesmo. Ira. Pessoa que é briguenta, irada, perde a paciência, grita com todo mundo, quebra as coisas dentro de casa. Discórdia. Aquela pessoa que toda reunião que faz, ela é o do contra. Sabe o do contra? Discorda de tudo. Tudo que vai falar com ela, eu não concordo. Ah, não concordo. Mas não concordo. A discórdia é uma obra da carne. Divisão. Divisão, gente, é algo demoníaco. Quando você começa a disseminar uma ideia na cabeça das pessoas para rachar algo. Facções. Divisão e facções. A facção é quando monta um grupo. Você consegue fazer um grupo. A facção é um grupo que você consegue juntar uma ideia com esse grupo e trazer uma racha. Isso pode ser dentro da empresa, por exemplo. Você faz a cabeça dos funcionários da empresa contra a empresa e aí você forma uma facção lá dentro e traz uma divisão para dentro dessa igreja, da empresa, da família. A família se divide. Uns não conversam com outros. É uma facção, uma divisão. Discórdia, pensamentos diferentes. Inveja. Inveja não é desejar o mal. Inveja é querer o que o outro tem. Bebedeira. Rafa, mas qual que é o problema? Nós vamos fazer um churrasco e nós vamos levar só uma cervejinha. A bebedeira, gente. O álcool. Você vai fazer um casamento, você vai regar seu casamento de bebedeira? O povo sair arrastado, carregado do seu casamento? Orgias e coisas semelhantes. Porque quando ele fala coisas semelhantes, ele está dizendo assim, ó, se eu fosse pôr tudo, não caberia. E aí ele vem falando assim, ó, declaro a vocês, como antes já preveni vocês, já avisei, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, você pode ler comigo isso aqui? Os que praticam tudo isso não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino. Ai, Rafa, mas eu amo a Deus. Mas vai pro inferno. E é uma... Vira pra mim aqui.
é uma incógnita, né, gente? Porque quem sou eu pra julgar quem vai pro céu, quem vai pro inferno? Eu tô apontando a palavra, eu tô te mostrando a Bíblia. Vamos colocar aqui, ó. O que seria as imoralidades sexuais segundo a Bíblia? Porque eu acho que o povo não entende muito. Na Bíblia, vamos ler aqui comigo? Vamos ler aqui no Google. Na Bíblia, imoralidade sexual, frequentemente traduzida do grego porneia, refere-se a qualquer atividade sexual fora do casamento heterossexual monogâmico, incluindo o adultério, a fornicação, que é o sexo antes do casamento. Eu e o Pedro casamos virgens. Se vocês verem o tanto de gente que criticou e riu da nossa cara. Homossexualidade, incesto e orgias. O que entra essas orgias? Quando faz sexo a 3, né? Quando faz troca de casais. É descrita como pecado contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. É interessante a gente estudar, porque a galera... Não, gente, vamos lá. Você sendo uma pessoa comprometida com o outro, que ó, aliança. Aliança. Você pode ficar de conversinha no WhatsApp? Não, não pode. Você pode ficar flertando no seu trabalho? Não pode. Você é solteira, mas o outro é casado. Você pode? Imoralidade. Existe imoralidade sexual dentro do casamento entre marido e mulher? Provavelmente. Por exemplo, assistir filme pornô é uma imoralidade sexual. A pornografia, ela é uma imoralidade. Ah, mas nós é casado. Mas é uma imoralidade. Então, tem pessoas casadas que gostam de assistir filme pornográfico juntas. Existe... Não, gente, eu já ouvi cada história. Não sei nem se eu posso falar isso aqui na live. Existe maridos que têm prazer de ver a sua esposa tendo relação com outro homem dentro do casamento, com o consentimento do marido. Isso é uma imoralidade sexual. Eu já ouvi muito falar sobre isso. Pessoas que fazem trocas de casal consciente. A esposa dorme com o marido da outra e a esposa do outro dorme com o marido dela. Com todo mundo consciente. Isso é uma imoralidade sexual, uma orgia, né? Então, sim, existe imoralidade sexual dentro do próprio casamento, tá? E é interessante a gente falar, sabe por quê, gente? Eu tô pegando, assim, situações que tem hora que eu falo, gente, o povo tá muito afastado de Deus. E eu quero falar exclusivamente pra mulheres que andam com homem casado aqui dentro. Vai pro inferno. Você vai pro inferno. E quando o Gálatas fala, né, que é uma luta da carne e do espírito, sabe o que as mulheres falam pra mim, gente? E eu falo aqui pras mulheres que meu público maior é feminino, né? Tem alguns homens aqui, mas meu maior público é feminino. Eu escuto, tá? Já escutei várias vezes, não é uma nem duas, não. Elas andam com homem casado e sabe o que elas falam pra mim? Rafa, minha carne é fraca. Essa é a frase que elas usam. Ai, mas a minha carne é fraca. Eu não consigo resistir. Elas falam, mas eu tô apaixonada. Teve uma que eu tava pregando numa igreja. Eu fui convidada pra pregar numa igreja, num lugar que eu não conhecia. E aí, na hora que eu terminei de pregar, eu desci do altar da igreja, uma mulher me parou. Ela era minha seguidora e ela ficou sabendo que eu ia lá e ela foi lá encontrar comigo. E ela virou, me pegou e falou, pastor Rafa, E ela confessou o pecado. Ela disse, eu tenho um relacionamento com um homem casado há 10 anos. E ela sofrendo, chorando. Gente, eu não precisava nem fazer pergunta, mas só de olhar pra ela, que vida miserável. Que vida miserável. Ela doente, infeliz, vida de mendiga. Eu falei, larga ele. Eu falei, é muito simples. Larga ele. Ai, mas eu dependo dele pra me sobreviver, porque ele paga minhas contas. Como que eu vou largar ele? Porque assim, o diabo ele é tão astuto, gente, que ele arma a situação de uma maneira que a pessoa não tem como sair depois, né? Ela acha que não tem como. E eu falei com ela assim, a obediência vai te custar tudo. Inclusive passar fome. Se necessário for. Não ter o que comer pra obedecer, passe fome, mas seja uma pessoa que obedece a Deus.
E assim, as pessoas não estão dispostas a passar fome, né? E ela falou, mas eu não posso largar ele, porque ele que paga meu aluguel, ele paga minha comida. E eu falei, mas aí é uma escolha sua, né? E assim, é muito triste. E eu acho que mais triste ainda, eu vou falar pra vocês o que eu tenho visto. Mulheres que eram casadas, que foram traídas pelos seus maridos, sendo as amantes de homem casado. Isso entra na cabeça de vocês? Porque na minha não entra. Como que a pessoa se torna uma amante, sendo que ela mesma foi a mulher traída? Eu não sei se tem um trem maligno, né? Parece que é uma maldição mesmo. Porque aquilo que mais feriu ela se torna a ferida de outra mulher. E eu tô falando pra vocês, gente, eu falo isso assim, sem medo. Porque provavelmente tem alguém nessa live que tá vivendo essa situação. E eu preciso te orientar, porque Deus tá mandando eu te falar. Você vai pro inferno. Muda de vida, se arrependa. Se arrependa. Porque é mais comum do que vocês podem imaginar. Vocês não sabem. Se vocês acham que isso é um caso isolado, eu tô te falando. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Quando você começa a ouvir e entender o que tá acontecendo, você quase cai duro pra trás. Eu falo com Jesus, tem hora eu falo, Jesus, aonde que esse mundo vai parar? Porque eu não tô falando de gente inimigo de Deus. Eu tô falando de gente que lê a mesma Bíblia que eu. Gente que tem uma Bíblia debaixo do braço. Eu não tô falando de uma pessoa que não conhece a Deus. Eu tô falando de pessoas que cometem Gálatas 5, que entregou a vida para Jesus, que batizou. Cadê o Gálatas aqui? Então, a imoralidade sexual é um desejo da carne, né, gente? O sexo, ele é algo que aflora o corpo, né? A pessoa, ela sente uma atração e ela arrepia. Elas falam comigo. Teve uma mulher que compartilhou comigo que ela ia trair o marido e ela falou comigo que só dela olhar pro cara que ela se apaixonou, o corpo dela sentia calafrio. Ela falou, Rafa, eu sentia meu estômago parecendo, eles falam, borboletas no estômago. Graças a Deus ela não chegou a cometer o adultério, mas ela se apaixonou por outro homem, casada. E ela falou comigo, o que eu senti por esse homem, eu nunca senti pelo meu marido. Olha que trem do capeta. Olha que trem do inferno. Rafa, o que eu senti por ele, eu nunca senti pelo meu marido. E eu falo assim, pois nós vai orar. Nós vai orar em nome de Jesus. Mas olha pra você ver, né? Quando Gálatas vem trazendo situações da nossa carne, né? Vamos sair do campo da sexualidade, vamos entrar no campo das discórdias. Porque eu acho que o campo da discórdia pega a grande maioria aqui. Vamos vestir as carapuças, gente? Vamos vestir? Deixa as carapuças e amarra aqui debaixo do pescoço? Essas discórdias, ela é a nossa opinião, formada sobre tudo. E talvez por causa do seu temperamento, o temperamento ele vai influenciar muito isso, principalmente quem tem um temperamento colérico. O colérico, ele é uma pessoa de muita opinião, ele tem as convicções dele muito bem firmadas e as pessoas não mudam a cabeça dele, não. Ele não é uma pessoa muito influenciável, ele pensa e ele vai fazer, e se ninguém for, ele vai sozinho, e ele é muito certo de tudo, diferente de outros temperamentos que conseguem ser um pouco mais maleável. Mas independente do temperamento também, a discórdia, ela é quando eu tenho uma opinião formada sobre tudo e não sou flexível. Eu discordo e brigo para discordar e entro numa guerra, se necessário for, para provar que eu tô certo. Só que a Bíblia diz que a discórdia, ela é uma obra da carne. Que quando você se opõe, quando você é o do contra, quando você é o primeiro a abrir sua boca e se manifestar, mas eu não concordo. Porque tem pessoas que não concordam, mas conseguem ouvir, conseguem respeitar o outro. Quando uma pessoa traz um diálogo diferente daquilo que você acredita e você não consegue respeitar a opinião do outro e você discorda prontamente você quer discutir, você quer provar que você tem a razão, você precisa rever isso, porque você pode cair nas obras da carne e a Bíblia diz que as discórdias, você não vai entrar no reino dos céus. Você pode ganhar muitas guerras aqui no mundo da terra, mas você não vai ganhar a eternidade. Sabe quando eu brinco com vocês assim, é melhor ser feliz do que ter razão? A gente precisa aprender um pouco sobre isso.
Tem muita gente indo pro inferno porque quer ter razão de tudo. Eu tô fazendo a faculdade de teologia e eu tive 2 matérias nesse semestre que mexeu muito com a minha cabeça. Que foi a matéria da antropologia, que é o estudo do homem, e a matéria da filosofia, que é a ciência que estuda o pensamento. Gente, que coisa extraordinária. Eu vou falar um negócio pra vocês, todo mundo tem que estudar mesmo. Estuda, porque quando você estudar, sua cabeça vai fazer isso aqui, ó. A pessoa que estuda, ela não olha assim, ela olha assim. Ó, a visão dela, ó, ampla. A pessoa que ela busca conhecimento, estuda, a cabeça dela faz isso. Agora, a pessoa que não estuda, ela é bitolada. Ela não consegue ver o que tá do lado, igual o cavalo. É como se ela tivesse um tampão assim, ó. Ela só vê o que tá na frente dela. Gente, essas 2 matérias, antropologia, estudo do ser humano, do homem, das culturas. Por que uma cultura, a mulher é tratada de um jeito e outra cultura ela é tratada de outro? Por que uma cultura tem a família, os princípios, a outra cultura não tem? E aí você estuda o ser humano por uma visão ampla. Pessoas são diferentes, pessoas vêm de criações diferentes, pessoas têm convicções, ideias, crenças diferentes. E você precisa ser aberto para entender as diferenças. E aí eu fui estudar filosofia. Filosofia é o quê? É a ciência que estuda o pensamento. Os filósofos, porque a gente não entende muito, né? Os filósofos foram pessoas que num tempo que o povo não sabia ler e escrever, os filósofos eram aqueles que começaram a pensar. Eles falaram, não, mas pera, por que é assim? Eles começaram a pensar. Então a filosofia é a ciência que estuda o pensamento. Que coisa incrível! E você vai descobrindo que cada um tem um pensamento, cada um pensa de uma maneira diferente. E aí você abre o seu entendimento. E aonde que eu quero chegar com isso? É que estudando antropologia e estudando filosofia, eu entendi que eu não tenho a verdade absoluta. Ainda que pra mim, a minha verdade, ela é uma verdade, ela me baseia nas minhas tomadas de decisão, ela me direciona em como eu vou viver, ela é a minha verdade. Mas eu não posso chegar numa roda onde eu tenho pessoas que têm verdades diferentes da minha e querer entrar numa discórdia, querendo socar goela abaixo de quem pensa diferente de mim, que a minha verdade é a única e absoluta certa. E que o resto tá todo mundo errado, e tratar a verdade do outro sem respeito. E aí eu falei, Jesus, quando a minha ficha caiu e eu estudei e aprendi, eu falei, Jesus, quantas vezes eu entrei em discussões imaturas. Porque a maturidade, gente, ela te ensina a hora que você abre a boca para falar ou não. A maturidade, ela te ensina a discernir quando você fala, quando você escuta. A maturidade te ajuda a respeitar o próximo, a ter uma boa convivência com todo mundo. Eu não deixo de ter a minha verdade por sentar numa mesa e ouvir a verdade de outra pessoa, aquilo que ela acredita, e respeitar, sem ter que falar pra ela o que eu penso. Esses dias eu sentei com uma tia minha, a gente estava num almoço de família, e eu sentei com uma tia minha que acredita em coisas completamente diferentes da minha. A verdade dela é 100% diferente da minha. E ela começou a contar algumas coisas pra mim, e eu pensei, Espírito Santo, eu só falei com o Espírito Santo na minha cabeça, falei, Espírito Santo, é pra me falar alguma coisa pra ela? E ele falou, não, você vai só escutar. E eu escutei. Eu fiquei 1 hora ouvindo ela falar suas verdades, que são 100% diferentes das minhas. Nada do que ela falou eu acredito. Mas em momento algum eu abri a minha boca pra querer convencer ela de que ela estava errada e que eu sou a certa. Eu só ouvi. Então a maturidade, ela te leva a um entendimento que quem arma discórdia não vai herdar o reino dos céus. Os discípulos de Jesus, eles não são discordantes. Discípulo obedece. Discípulo tem coerência com o evangelho. Discípulo senta numa mesa e respeita o próximo. Escuta o que o outro tem para dizer. Discípulo não fica levantando bandeira de discórdia onde vai. Discípulo não levanta divisão. Não levanta divisão. Discípulo
age completamente diferente. E quando eu olho para os cristãos, eu vejo muito cristão que lê a Bíblia, que carrega a Bíblia e que comete inimizades. Gente, olha, eu fico chocada quando eu olho para a igreja, e quando eu falo igreja, eu falo num contexto geral, tá? A igreja, todas. Quanta inimizade dentro das igrejas. Só que aqui tá dizendo: as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade. Quem pratica a inimizade não herdará o reino dos céus. Se eu contar pra vocês a quantidade de inimizade que tem dentro das igrejas, é uma coisa chocante. Você fala, é muita hipocrisia. E é mesmo. É mesmo. Porque um povo que tinha que estar sendo transformado pelo evangelho é uma divisão. É um que não olha na cara do outro. É um que não cumprimenta. O povo não cumprimenta. Eu acho isso uma falta de educação. Como que você passa na frente de uma pessoa que você conhece e não cumprimenta ela? Eu falo assim, vocês são mal educado. A mãe de vocês deu educação dentro de casa. Não, vou dar aqui, ué. Quando a gente passa perto das pessoas, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cumprimento até os catadores de lixo. As irmãs estão lá varrendo as calçadas e eu falo, oi, bom dia. Eu ando aqui na calçada do meu prédio, tem os vizinhos dos prédios, eu não conheço eles, mas às vezes eles estão jogando água na mangueira, e eu vou passar e eu falo, bom dia, tudo bem? Acho que eles devem olhar e pensar, quem que é ela? Você me conhece? Conheço não, mas é educação. Educação? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Muito prazer, seja bem-vindo. Educação. Mas assim, passa na frente das pessoas e não cumprimenta. Quer trocar de célula, quer trocar de igreja o tempo inteiro, porque eu não concordo. E aí eu acho que a gente precisa ler Gálatas. As divisões, as inimizades, as rixas, tá escrito aqui. Rixa. O que é rixa? As picuinhas. As picuinhas. Ai, porque falou da minha roupa. Ai, porque não lembrou do meu aniversário. Ai, porque não me deu parabéns. Porque não me ligou. Ai, porque não foi na minha casa fazer uma visita. Ah, cheio de rixa. Porque isso tudo, gente, traz divisão, traz discórdia. E eu olho e eu falo, imaturidade. E a Bíblia ela é muito clara. Ciúmes. Gente, ciúmes é um negócio que a gente precisa falar sobre ele. Tipo assim, a Rafa tirou foto com a fulana e não tirou foto comigo. E a pessoa arde em ciúmes por causa da foto. Porque a Rafa, sei lá, tô falando de mim, mas vamos, observa aí sua vida, carapuça, vamos vestir as carapuças, ó, nozinho. Ai, porque a Rafa convidou a fulana e não me convidou. Gente, fala um negócio pra vocês. Um monte de mulher com ciúmes de amiga. Ciúme de amiga. Tipo, porque a pessoa é amiga da fulana, não pode ser amiga? A pessoa não pode gostar mais da outra do que de mim? Por que não? Pode. Pode gostar. Nossa, as duas são muito amigas, né? Mas aí a pessoa acha que tudo é sobre ela. Sabe como que é o nome disso? Egocentrismo. O egocêntrico é aquele que ele tem uma cadeira chamada centro da vida. Aqui, ó. A cadeira, a gente fez uma lição de célula lá na igreja recentemente sobre isso. O egocêntrico a cadeira é o centro da vida. Deus deveria ser o centro da sua vida. Quem senta na cadeira? Deus. Deus, o Senhor, é o centro da minha vida. Senta na cadeira, que eu vou ficar aqui do lado. Ei, Deus, o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vou? O que o Senhor tem pra mim hoje? Deus, no centro da minha vida. Mas aí o que a gente faz? A gente senta na cadeira. E eu sou o centro da minha própria vida. Quando uma pessoa tem ciúmes, porque a outra escolheu a amizade da outra e não quis ser minha amiga, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu, vendo duas pessoas serem amigas, eu coloco isso, mas ela não gosta de mim? Não gosta, só que as duas têm mais afinidade. Não é só você. Você não tem nada a ver com a história.
Se duas pessoas têm mais afinidade, mais empatia, porque isso é algo natural, gente. É personalidade. Tem pessoa que você nem conhece, você fica ali 2 horas conversando com ela. Por quê? Porque tem afinidade, gosta das mesmas coisas, pensa igual. Aí tem muito assunto, tem muita conversa, o negócio flui, não precisa fazer força. Mas com outras pessoas você não tem afinidade. Você trata bem, você gosta da pessoa, mas você não tem afinidade com ela. E isso é algo natural. Aí quando você vê 2 pessoas que têm afinidade sendo amigas, você acha que elas estão te excluindo. Ah, porque elas estão me excluindo. Ah, porque elas não me convidam. Ah, porque ninguém tá nem aí pra mim. E aí, o que eu preciso te mostrar? Porque talvez você tá vivendo isso. Você é egocêntrico. Porque quem falou que a afinidade que as duas têm tem a ver com você não tem nada a ver com a história. Deixa ser amiga. Deixa elas viver a vida delas. Você tá sentado na cadeira do egocentrismo. Sabe por quê? Porque você tá achando que o mundo gira ao seu redor. O fato das duas ter afinidade, o que você tem a ver com a história? Nada. Mas aí o seu coração arde de ciúmes. E aí você não traduz que isso é ciúmes, né? Porque ninguém gosta de falar que é ciumenta, assim, né? Você não fala, eu tô com ciúmes. Sabe o que você fala? Tô muito triste. Tô chateada. Mais uma vez, você trazendo pro seu eu. Porque a tristeza, a chateação só fala sobre você mesma. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus falou com Nicodemos, para entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Você vai ter que matar o seu eu. Só entra no reino dos céus quem morre e nasce de novo. Quando Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, ele fala, Nicodemos, uma pessoa para entrar no reino dos céus, ela vai ter que nascer de novo. E ele fala assim, mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Olha o tamanho que eu sou. Minha mãe já morreu. E ele fala, não, quem nasce da carne é carne. Ele tá falando do físico. Eu tô falando de um nascimento espiritual aqui dentro do coração. É matar o egoísmo, sair da cadeira do egocentrismo. O que é morrer? Esse novo nascimento que Jesus fala é aqui dentro. Morre suas discórdias, morre suas opiniões, morre seus achismos, morre sua inveja, morre seu ciúme, mata, vai matando, vai matando. Vai matando. Ai, antes eu era muito ciumenta, mas entendi que eu não posso, porque ciumento vai pro inferno. Tá na Bíblia, acabei de ler. Ai, eu era briguenta, Rafa, tudo eu discordava, mas agora já descobri que o quem discorda vai pro inferno. Agora tá tudo ótimo. Tá tudo bem, não quero ter opinião de nada. Agora, não escolheu. Quer pizza? Pode ser pizza. Pode ser. De calabresa? Pode ser calabresa. Tá tudo certo. Qualquer coisa que você pôr que eu como. Uhum. É porque antes eu era que tinha opinião de tudo. Antes, não quero calabresa, não. Eu quero é frango. Não, eu não quero borda, não. Não, eu quero borda. E tem que ser com borda. É porque só come o que você quer. Só pode pedir a pizza do sabor que você quer. E as pessoas têm que fazer o que você quer também. Porque senão você emburra. E você faz birra. E você sente ciúmes. E você fica irado. E se não sai do seu jeito. Que é outra que eu vou pegar as esposas aqui agora. As esposas que é muito mandona. Porque a maioria das esposas manda nos maridos. Nós descobriu isso. Pesquisa de campo. De 100 casais, 70 as mulheres mandam nos maridos. Chocante, né? As esposas que mandam nos maridos, elas têm uma grande característica. Olha se você se identifica. Elas são aquelas mulheres que elas planejam toda a rotina da família. Tipo, tá chegando o final de semana, Páscoa. Aqui, na sexta nós vamos pro sítio da fulana. No sábado nós vamos estar na casa da minha mãe. No domingo nós vamos na casa do seu pai e depois a gente vai pra igreja à noite. Aí o marido olha e fala, sim, senhora. Mas aí, se o marido não corresponde à programação do final de semana que ela organizou, o mundo cai. Se ela planejou que ela ia almoçar na casa da mãe dela no sábado e ele vai pro futebol e não chega a tempo pra esse almoço e a casa cai. A casa cai, o final de semana acaba, dorme sem olhar na cara, sem conversar. E quando você vai ver, por que você está desse jeito? Por quê? Eu combinei, porque eu avisei ele que a gente ia. Aí a pergunta é, então,
Você perguntou para ele o que ele quer fazer no final de semana? Você perguntou se ele quer ir nesse tanto de aniversário que você marcou que vai? Não, porque nós temos aniversário de fulano, depois a gente vai na casa do ciclano. Você perguntou para ele? Porque os maridos, quando eles conversam comigo, eles falam comigo assim, Rafa, tava doido pra ficar em casa. Não, trabalhei a semana inteira. Tava doido, só queria ficar dentro de casa no final de semana, queria descansar. Mas ela arrumou 10 programas. De um lugar sai pra outro, que sai pra outro, que sai pra outro. E se eu não fizer o que ela quer, inimizade. É 15 dias sem conversar comigo dentro de casa. É desse naipe. Mulheres iradas, mulheres insubmissas, desrespeitosas, porque isso é uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Cobrar do outro uma coisa que não é obrigação dele às vezes. E a gente fica muito brava. E aí a gente fica irada, a gente sente ciúmes, a gente sente ciúmes da sogra, sente ciúmes dos amigos do futebol, a gente sente ciúme até da igreja. E entra em discórdia e vão brigar e vão até que eu saio com a razão. E muitos maridos, e eu brigo com eles, eu dou uma chamada de atenção nos homens, porque eu falo com eles assim, então, até quando você vai deixar ela mandar no você? Me fala. Até quando ela dita as regras? E eu falo com eles, você tá impedindo elas de serem salvas. Porque elas vão pro inferno com esse comportamento. A Bíblia fala que não vai herdar o reino dos céus. Ainda que você leia muito a Bíblia e vai pra igreja, beata de igreja. Porque o que vai salvar você é aqui dentro. O que salva você para a eternidade é as transformações que o evangelho precisa gerar dentro de você. Agora, carregar a Bíblia debaixo do braço, ser beata de igreja e não ser transformada, te leva para o inferno. Por isso que Jesus fala, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Muitos vão dizer, Senhor, mas eu expulsava demônio, eu pregava, eu era líder de célula, eu era líder de mulheres. Ah, porque eu orava, eu ficava na portaria, eu era diácona. E Jesus vai falar, não te conheço. Porque nunca foi discípulo, sempre foi seguidor. Eu tenho falado muito isso, a diferença de ser seguidor e a diferença de ser discípulo. Discípulo obedece, discípulo é transformado. E quando o Ed traz aqui nesse livro, né, e eu já vou encerrar a live, tá, gente? Quando ele traz aqui no livro, olha o que ele fala aqui pra quem entrou agora e não pegou a parte que eu tava lendo. Ele fala, obediência é algo muito difícil. E é muito mesmo. Muito. Pra você ter ideia, eu vou falar de mim. Eu obedeço chorando. 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 Choro de lágrima mesmo. Mas eu não queria. Tá bom, Senhor. Quando ele fala aqui, ó. Me lembro de quando eu tive que ensinar os meus filhos a obedecer. Meu filho, por exemplo, me dizia que não era possível obedecer a uma ordem que ele não entendia e que ele não concordava. Então, só para você entender essa questão de obediência, você não obedece quando você concorda. Quando você concorda, você está fazendo algo que você concorda. E você obedecer? Não. Daniel, meu filho, por exemplo, arruma seu quarto. Ele levanta da mesa, lindo, sem falar nada, vai no quarto, guarda todos os brinquedos e só faz o que eu pedi. O que o Daniel fez? Ele obedeceu? Não, ele fez o que eu pedi pra ele. Agora eu falo assim, Daniel, vai arrumar seu quarto. Não quero, não fui eu que baguncei. Não é assim que eles fazem? Não foi eu, foi o Léo. O Léo que jogou tudo no chão. Dani, eu não quero saber quem bagunçou. Eu só quero que você arrume seu quarto, por favor. Ele não concorda de arrumar porque foi o irmão que bagunçou. Ele pode não entender, mas ele fala, minha mãe tá mandando, eu tenho que ir. Isso é obediência. Obrigado, meu filho, por obedecer. Eu gero nele um coração obediente. Mas não fui eu que baguncei. Eu falei, não, mas não é sobre você guardar o que você bagunçou. Você vai guardar o que você não bagunçou, porque eu estou te pedindo.
Você não vai fazer porque foi você que bagunçou, você vai fazer porque eu estou te pedindo. Obedece. Então ele vai muitas das vezes bater no pé, ele vai injuriado, inconformado, vai ser o Léo fez essa bagunça e eu que vou ter que juntar. Mas junta. Quando ele termina, eu chamo ele e falo assim, meu filho, eu quero te agradecer porque você foi tão obediente, você é um filho tão obediente. Você é obediente porque, ainda que não foi você que bagunçou, você foi lá e guardou porque a mamãe pediu. Você não fez porque foi você que bagunçou, você fez porque eu te pedi. Quando Jesus vira para Pedro e fala com Pedro, Pedro, lança a rede novamente. Pedro não entendeu e Pedro também não concordou. Mas ele falou assim, porque é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Porque se fosse outro eu não faria não. E quando o livro fala que Pedro reconhece a autoridade de Jesus, ele se submete ao mestre, ao líder. Quando eu falo com as mulheres sobre a submissão da mulher, né? Eu falo com elas, gente, a mulher ela é a auxiliadora, ela é a companheira. Ela é aquela que faz o marido crescer, prosperar. Por exemplo, eu sou uma mulher submissa ao meu marido e eu vejo a submissão assim, eu sou a maior incentivadora do Pedro. Eu dei um testemunho lá, não sei onde que foi que eu dei esse testemunho não. E eu contando que o Pedro tinha feito um trabalho e ele tirou uma nota no trabalho dele da faculdade, do mestrado. E ele veio me mostrar a nota e eu prontamente, parabéns, você é meu bilhete premiado, meu bilhete de ouro, você é o melhor, você é o top. Quando eu sou submissa, não é o Pedro mandando em mim, eu sou submissa porque eu sou auxiliadora dele, eu sou ajudadora, eu sou incentivadora. Eu ajudo meu marido a prosperar, sabe como? Eu ajudo ele a prosperar quando eu economizo aqui dentro da minha casa. Poderia ser uma mulher que faria ele gastar dinheiro com iFood todo dia se eu tivesse preguiça de cozinhar. Mas eu faço ele economizar financeiramente quando eu vou pra cozinha e faço uma comida. Às vezes tô cansada. Às vezes falo, ai, seria mais fácil ter uma comida pronta, mas nós vamos gastar, nós vamos, né, ficar apertado depois. Tem mulher que não ajuda o marido a prosperar, sabe por quê? Porque ela gasta demais. Tem homem que não prospera por causa da esposa que tem. Porque ela é gastadeira. Ela não pensa em ser auxiliadora e ajudar o marido a economizar. Porque eu penso. O dinheiro do meu marido rende. Ele rende, sabe por quê? Porque a minha submissão, ela é, como esposa, é ser companheira dele, apoiar os projetos dele, prosperar a vida dele. E ajudar e fazer tudo para que ele tenha êxito em tudo que ele se propôs a fazer. Tô com você. Vamos lá, quer ir pra China, eu tô com você na China. Agora tem mulher que o marido recebe uma proposta de emprego para ir pro Mato Grosso. Não, eu não vou porque eu não largo a minha mãe. Eu não moro longe da minha família. Insubmissão. Insubmissão. Porque não é apoiadora, não é ajudadora, não é auxiliadora. Não pensa em apoiá-lo, fazer ele crescer, porque se Deus tá mandando uma proposta, talvez Deus tenha um plano pra sua família lá, Deus quer usar vocês lá. Mas por causa do coração egocêntrico, a gente impede o nosso marido de crescer, a gente impede o nosso marido de prosperar, porque a gente não aceita, porque a gente não quer. E mais uma vez eu entro em Gálatas 5. Discórdia. Muito casamento, que o problema do casamento é a discórdia. E a Bíblia tá falando, vocês não vão pro reino do céu se vocês ficarem vivendo essa discórdia toda. Porque tudo é do contra, tudo tem uma opinião. E a submissão, gente, ela entra em ser maleável. Se você quiser ser uma esposa rígida, você vai destruir seu casamento. Ninguém dá conta de viver com rigidez, gente. E eu falo isso pros homens também. Se você quiser ser um marido muito rígido, você vai destruir seu casamento. Porque a vida, ela exige de nós flexibilidade. Tudo bem, eu não gosto de pizza de calabresa, mas tá todo mundo querendo comer pizza de calabresa, eu como. Tá tudo bem, eu como. Se eu fosse comer sozinha, eu comeria de frango catupiry. Mas para contribuir com o todo, aí eu vou ser do contra. Aí 3 pessoas têm que deixar de comer pizza de calabresa porque eu não como. E aí a gente se torna flexível. Ah, não como cebola. Mas todo mundo come. Não, gente, pode pedir com cebola que quando chegar eu tiro no meu prato. Flexibilidade. Agora, o rígido, se pedir com cebola eu não vou comer. Rígido.
rígido, não é flexível. Só pensa nele, egocêntrico. Mas quando a gente é flexível, a gente compreende o todo. A gente está disposto a fazer pelo todo. E o Evangelho de Jesus, ele nos convida a isso, sabe? O Evangelho de Jesus, ele nos chama a ser talmidim, discípulo. E durante 365 lives eu vou te ensinar a ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Na primeira live, nós falamos sobre o que é ser um discípulo. Na segunda live, nós falamos sobre a poeira dos pés do rabino, que é quão perto eu tenho que estar de Jesus, quão próximo, que relacionamento de intimidade é esse para que eu seja um discípulo, para que eu aprenda com Jesus. O olhar de Jesus, a fala de Jesus, no meu lugar, o que Jesus faria? Eu sou tão íntima de Jesus que eu consigo olhar para uma situação e falar, se Jesus estivesse aqui agora, o que ele faria? Eu sei o que ele faria. Porque, por exemplo, as meninas que caminham comigo, a Pri, por exemplo, a Pri caminha próxima, é uma amiga querida que eu tenho. Ela, se alguém falar assim, vamos fazer tal coisa pra Rafa, ela sabe, a Rafa não gosta disso não. Gente, a Rafa não tá aqui, mas se ela tivesse, ela ia fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque caminha perto de mim, porque é próxima, é íntima minha. Sabe tomar uma decisão como eu tomaria. Tem a mente igual a da Rafa. Eu falo, a Priscila é uma discípula minha. Minha mãe virou um dia pra mim e falou comigo assim, ela era da célula da Pri, a Pri era líder de célula. E a minha mãe virou pra mim, longe da Priscila, e falou assim, a Priscila é discípula sua. Rafa, a Priscila prega igual você. Fala igual você. E não é porque ela me imita, não. É porque eu discipulei ela. E de fato, no dia que eu vi ela pregando, eu lá sentada na minha cadeira e a Pri pregando, e eu olhando pra ela pregando e pensando, tudo que ela fala, eu falaria. Olha que coisa louca. Ela pregando e eu sentada observando ela pregar. E eu olhando pra Pri pregando e eu pensando. E eu só fazia assim com a cabeça. Amém. É verdade. E ela falava pregando e eu. Verdade. Amém. Glória a Deus. E eu parei pra pensar e olhei e falei assim, gente, tudo que a Priscila pregou, eu falaria igual ela. A gente... Sabe o que é isso? Discipulado. Quando você forma um discípulo, eu tenho na igreja muitas pessoas que, se a gente for falar sobre ser seguidor e discípulo, eu tenho ovelhas que são seguidoras, que só acompanham. Mas eu tenho ovelhas que são discípulas, que elas sabem tomar uma decisão. Na minha ausência, elas sabem exatamente como eu faria enquanto pastora. Não, a Rafa, se ela tivesse aqui, ela ia escolher isso aqui. Pode fazer isso aqui. Sabe o que é isso? Discipulado. Quando você discipula uma pessoa, quando a pessoa abre o coração para ser seu discípulo, é a mesma mente, é a mesma intenção, é o mesmo coração. E é isso que Jesus nos chama para ser dele. Ele fala, eu quero que vocês sejam meus discípulos, eu quero que vocês tenham a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a fala de Cristo, as atitudes de Cristo. Só que eu só consigo me portar como Jesus se eu me tornar discípulo, ser tão próximo, entender como ele age, o que agrada a ele, como ele faria. Teve um dia, gente, eu já tô encerrando. Teve um dia que eu tava brava com uma determinada pessoa. E essa pessoa me tirou do sério. E aí eu muito irritada. E aí na minha mente, ai, que saco. Não quero conviver. E aí, na hora, o Espírito Santo. Porque eu sou ser humano, tá, gente? Eu tô aqui ensinando, mas eu passo as mesmas lutas. O Espírito Santo fez assim. Aí eu, pode falar, Senhor. Rafa, tu me amas? Te amo, Jesus. Cuide das minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Ah, mas eu posso não amar essa aqui? Porque essa aqui é muito difícil. Chata, aborrecida. Aí ele, que eu não faço isso com você? Você também é chato por cima? Eu falo, Senhor, Rafa, você me ama? Te amo, Jesus. Então cuida das ovelhas. Ama as pessoas. Ame as pessoas. Tenha paciência com as pessoas. Tenha paciência com a imaturidade do outro. As pessoas não são descartáveis, Rafa. Eu não descarto as pessoas. Você também não vai descartar. Sabe por quê? Porque você é discípula.
Se eu não descarto, você também não descarta. Se eu tenho paciência, você também tem que ter paciência. Porque a gente não tem que ter a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a fala de Cristo e atitudes de Cristo. E aí ele me ensinou, ele me deu uma lição. Ele falou assim, ó, humanamente, a carne quer brigar, a carne quer se afastar, a carne não quer conviver, a carne. Mas qual que é o convite? Vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Ele está dizendo, a carne e o Espírito têm conflito, luta. Porque o Espírito quer o que é contrário à carne. A carne quer afastar, a carne não quer conviver. Mas o Espírito diz, você me ama, Rafa? Eu te amo, Jesus. Ame as minhas ovelhas. Ame as pessoas que eu amo. Tenha paciência com as pessoas. As pessoas não têm sua cabeça. As pessoas ainda estão aprendendo. É a mesma coisa de uma criança que está aprendendo a andar, que você tem que ficar ali ajudando. E você tem que ajudar, tem que ter paciência. É um passo de cada vez. As pessoas estão vivendo processos. E aí eu, é verdade, Jesus. Me ajuda, me ensina, me dá paciência. E a gente vai sendo transformado, porque a obediência transforma. Aí eu, tudo bem, Senhor, eu escolho te obedecer. Eu escolho fazer aquilo que agrada o Senhor. E aí aquilo vai lapidando meu coração. Todas as vezes que eu abro mão da minha carne, dos meus desejos, para obedecer ao Senhor, Ele me transforma mais um pouquinho. E eu vou sendo transformada, vou aprendendo, vou lidando. Não é fácil, tem dia que a gente quer ser carne, mas a gente controla o espírito. E aí a gente vai vivendo a vida e vai evoluindo. É assim. Ontem, quando a gente falou sobre o perdão, algumas pessoas falaram que não concordava e tal. Aí teve uma pessoa que falou assim na live, mas eu perdoo, mas não convivo. Não quero conviver. Aí como que eu analiso essa fala? A pessoa que perdoa, mas que não quer conviver, pra mim, ela tá vivendo na carne. Porque vocês viram aqui, as obras da carne são divisão. Quando eu falo com a minha boca que eu perdoei, mas com as minhas atitudes eu excluo, eu mato essa pessoa dentro do meu coração, que foi a live de ontem. Se você não assistiu, assiste. Se eu mato ela dentro do meu coração, e eu dei o exemplo, por exemplo, assim, ó. Eu fui até muito calma na hora de falar isso, porque eu sei que isso são áreas que tem ferida. O que eu quis explicar para as pessoas foi, falei, gente, vamos lá. Se eu deixar essa xícara cair no chão e ela quebra a alça, eu vou pegar uma cola super bonda e vou pôr e vou colar ela. E ela vai colar. E eu posso até usar a xícara. Às vezes eu não vou nem forçar a alça, eu vou segurar assim, mas tá colado. Mas ela vai sempre ter um trincado. Uma xícara que quebrou e que eu colei, vai sempre ter a marca do trincado. O que eu quis dizer? Quando há uma traição, quando há uma calúnia, uma mentira, uma ofensa, a gente perdoa as pessoas, porque isso é mandamento, é obediência, tem que perdoar. Aquele relacionamento vai ser na mesma intensidade que era antes? Não. Você vai ter a mesma confiança? Não. Mas o fato de você não voltar a ser como era antes não significa que você chega no aniversário e a pessoa que te feriu está na mesma festa. E aí, por causa da situação, você não cumprimenta ela. Eu não preciso, quando eu falo essa questão de conviver, eu falo, gente, eu não preciso sentar na mesa. Pode sentar em outra mesa. Não é pecado você sentar em outra mesa. Mas estando dentro da minha festa, da mesma festa, vai lá na mesa cumprimentar as pessoas. Vai lá, cumprimenta com educação. Isso é educação. O que você tá fazendo demais? Chega lá e fala assim, oi gente, tudo bem? Boa noite. Pega na mão, dá um beijo no rosto, cumprimenta. Ai, Rafa, é falsidade. Não, é obediência. É obediência. Porque é o que Jesus faria. Quando Jesus senta para comer com Judas, ele já sabia que Judas era um traidor. Mas a Bíblia não fala que Judas era o melhor amigo de Jesus. Jesus tinha os mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Jesus, dos 12, ele tinha 3 que eram íntimos. Judas não era íntimo. Jesus sentava para comer com Judas. Jesus conversava com Judas. Jesus beijava o rosto de Judas. E ele era falso? Não. Ele era respeitoso. Ele fazia parte de um dos 12. Ele era o traidor. Ele não era confiável. Mas ainda assim Jesus estava com ele. Jesus perdoou Judas antes dele trair.
Ele já tinha sido perdoado por Jesus antes dele entregar Jesus. E Jesus sentava na mesma mesa para comer com Judas. Mas falar que Judas sabia os segredos de Jesus? Não, Judas não fazia parte dos favoritos, dos mais próximos. O que eu aprendo com essa situação? Que às vezes uma pessoa vai me ferir e vai me machucar e que eu preciso perdoar essa pessoa. Antes mesmo dela me machucar, eu perdoo ela. Ela não vai fazer parte dos meus amigos mais próximos, ela não vai frequentar a minha casa, eu não vou chamar ela para entrar dentro da minha casa. Mas estando numa festa de aniversário, certamente, eu vou lá abraçar ela, eu vou cumprimentar ela, eu vou tratar ela muito bem. Rafa, mas ela te feriu, ela te traiu, mas eu perdoei. Então, quando vocês têm esse dilema na cabeça de vocês sobre o perdão e a convivência, olha para Jesus com Judas, deixa Jesus te ensinar. Eu não quero que você aprenda comigo, porque eu ainda estou nesse processo de aprender também. Mas olha para Jesus e vê como que Jesus agiu com o traidor. Né? Quando você estiver assistindo The Chosen, tem agora na 5ª temporada, tá tendo aquelas cenas da ceia, né? A última ceia. E vocês vão observar que Judas estava sentado ao lado de Jesus. Tinha 3 pessoas na linha de Jesus, né? Que os outros estavam em volta da mesa. Tava Jesus no meio, Pedro de um lado e Judas do outro. E foi de propósito The Chosen fazer isso. Por quê? Porque ele queria mostrar o traidor estava do lado. Ele não estava lá na última cadeira, ele estava do lado. E Jesus, prontamente, sentado, ele parte o pão. Olha a cena do The Chosen, ele parte o pão e ele dá um pedaço para Judas. Ele fala, toma Judas, o traidor. Então, quando vocês falam comigo assim, é uma pergunta que eu escuto muito, tá, gente? Eu posso perdoar e não conviver? Eu te devolvo essa pergunta perguntando, como que Jesus agiu com Judas? Deixa Jesus te ensinar. Olha, observa como Jesus lidava com Judas. E você vai aprender com o próprio Jesus, porque você vai ser discípulo dele. Amém? Pessoal, que Deus abençoe sua vida. Live concluída. Eu espero que essa palavra, ela molde seu coração. Porque falar sobre obediência não é fácil. Porque para obedecer, você vai ter que morrer. Para você ser obediente, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer sua opinião, você vai ter que morrer o que eu acho, o que eu penso. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. E quando eu olho para a obediência, eu falo, Senhor, é a parte mais difícil. Mas eu sei que é o que te agrada. Jesus, ele falou assim, aqueles que me amam, obedecem. Ele não disse, aqueles que me amam, ora 3 horas direto. Aqueles que me amam, faz vigília na madrugada. Aqueles que me amam, vai pra igreja todo dia. Ainda que isso seja coisas boas, tá? E são coisas lícitas. Não são coisas erradas, são coisas boas. Mas ele não falou isso. Ele não falou, os que me amam, faz ação social. Ele falou, os que me amam, obedecem. Sem concordar e sem entender. Os que me amam, obedecem. Senhor, mas não fui eu que fiz. Mas Rafa, vai lá e faz. Resolve isso aí pra mim. Tá bom, Senhor. Porque é tu que tá mandando. Amém? Beijo no coração. Se essa live falou com você, envia ela pro máximo de pessoas que você conhece. Vai mandando aviãozinho aí pra todo mundo. Tá. Assiste a Rafa. Pra quem perguntou se eu voltei pras lives, sim, gente, eu voltei pras lives. Eu estou fazendo 365. Hoje é 4 de 365, que é o livro do Talmidim, que é o discípulo de Jesus. E cada dia nós vamos falar sobre um tema, tá bom? A live só não tem horário fixo, por causa da minha vida pessoal, né? Cada dia da semana eu tenho uma rotina diferente, então eu não consigo marcar um horário específico. Ontem eu fiz 2 horas da tarde, hoje eu fiz às 9h30. Então vai ter dia que você vai conseguir ver ao vivo, não vai ter dia que você vai ter que assistir gravada. Mas tá tudo bem também, se você for assistir gravada, tá bom? Deixa um comentário pra mim, falando aí qual foi a parte de tudo isso que mais falou ao seu coração. De tudo que a gente conversou aqui, qual foi aquela flecha que você fala assim, pá, pastora Rafa,
Essa frase acertou meu coração. Põe nos comentários, eu vou gostar de ler, tá? Mas os comentários depois que o vídeo estiver salvo, tá bom? E eu vou dar coraçãozinho pra vocês. Eu não vou conseguir responder todo mundo, porque é muita mensagem. Mas se eu der um coraçãozinho é porque eu li sua mensagem, tá bom? Beijo, Jesus te abençoe. Fui!